É muito comum aqui no consultório as pessoas virem querendo saber de que forma elas podem identificar o Alzheimer de maneira precoce. Então a primeira coisa é entendermos o que está acontecendo no dia a dia dessa pessoa. Ela está esquecendo palavras, ela está esquecendo recados, precisa anotar tudo, perde o fio da meada ali quando ela está conversando com alguém, esquece o nome de objetos. Então esses sinais são os principais sintomas que nós vamos procurar na história do paciente. Em seguida são realizados testes cognitivos. Existem vários testes que podem ser aplicados e há testes mais comuns que têm uma boa sensibilidade para fazer um rastreio das funções cognitivas. Além disso, hoje nós temos várias tecnologias disponíveis para identificar neurodegeneração. Um dos exames é o PET-CT cerebral. O PET é um exame em que um contraste é injetado na veia com uma glicose marcada com um traçador radioativo. A glicose é captada pelos nervos do cérebro de maneira muito intensa, nas regiões que estão funcionando de forma normal. Na pessoa que tem o Alzheimer, algumas áreas específicas do cérebro não captam a glicose, não utilizam a glicose de maneira normal, porque o neurônio não está funcionando adequadamente. Então a imagem nessas regiões ela fica menos colorida porque o contraste não é captado de maneira adequada nessas regiões. Outras tecnologias disponíveis que inclusive temos aqui na clínica são os biomarcadores no sangue e no líquor. Os biomarcadores principais são a proteína beta-amiloide, a proteína tau e o GFAP. Alguns desses marcadores podem ser dosados no líquor, que é aquele líquido que envolve o cérebro e é colhido através de um procedimento chamado punção lombar, e há marcadores que podem ser dosados no sangue. Eu vou te mostrar este exemplo de um resultado de um exame de um paciente nosso, que foi trazido aqui pelos irmãos. Os irmãos dele começaram a notar que ele estava esquecido e o próprio paciente não percebia essa dificuldade. Nós realizamos a dosagem das proteínas beta-amiloide no plasma e o resultado do paciente foi compatível com alto risco para a doença de Alzheimer. Esse exame ele mostra que quando essa relação da proteína beta-42 com a beta-40 está baixa, ela indica que há um alto risco da pessoa estar realmente apresentando o Alzheimer. Um dos testes cognitivos que podem ser realizados é o MoCA. O MoCA é uma bateria que avalia várias funções cognitivas, como funções visoespaciais, a memória, a nomeação, a linguagem, a atenção. Esse teste ele é quantificado e ao final nós temos um resultado que pode indicar se aquela pessoa obteve um resultado compatível com a sua idade e escolaridade. Nesse exemplo temos um paciente de 64 anos que teve bastante dificuldade para realizar os testes visoespaciais e também bastante dificuldade para se recordar de palavras que ele precisou memorizar no início do teste. O que chama atenção no resultado desse paciente é que o máximo que ele poderia obter nesse teste era 30, uma pontuação de 30, e ele fez apenas 13. Para a escolaridade dele, ele deveria fazer uma pontuação de no mínimo 26. Esse teste é realizado durante a consulta de uma maneira bem simples, pode ser um indicativo que realmente o paciente está apresentando alguma doença neurodegenerativa. Além desses testes de rastreio que são feitos no consultório, há um teste mais amplo chamado avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um teste realizado por um psicólogo especialista em cognição, em que em várias sessões ele aplica instrumentos padronizados para avaliar memória, linguagem, atenção dividida, atenção focada, o cálculo e também a parte psicológica. São aplicados testes ali para avaliar se o paciente está apresentando sinais de depressão ou ansiedade, e esses resultados são quantitativos e também comparados com pessoas da mesma idade e escolaridade do paciente. Por meio desse teste mais amplo é possível identificar sinais também precoces do Alzheimer. Aqui na Neuroferraz nós temos uma neuropsicóloga especialista nessa área que aplica os testes nos nossos pacientes.